Olá, professor, tudo bom? Eu vou tentar falar um pouco rápido aqui no vídeo, porque 10 minutos é um tempo um pouco curto, mas eu vou falar com coerência para que você entenda, e não vou ler as perguntas para não ficar um vídeo muito grande. Bom, aqui na questão 1 você pergunta sobre a importância de uma amostra aleatória. Bom, eu coloquei assim, é importante que uma amostra estatística seja aleatória porque cada participante deve ter o mesmo nível de chances. Exemplo disso, professor, em um consultório na qual tem 50 pacientes e apenas 5 serão selecionados para o atendimento, é viável aplicar um teste, uma amostra aleatória, para que cada paciente tenha os mesmos níveis de chances dos demais e não exclua nenhum dos 50 pacientes. Aqui na questão 2 você pergunta qual a proposta de um teste de hipótese. Bom, eu coloquei assim, uma pesquisa estatística deve começar com uma ou várias hipóteses sobre o assunto, porque ela nos permite aceitar ou rejeitar sobre o fato abordado. Exemplo, aceitar ou não aceitar a hipótese nula. Exemplo disso, em um artigo científico na qual você vai publicar, é viável que você aplique o teste de hipótese para saber se você vai rejeitar ou aceitar os fatos abordados sobre o artigo. Aqui na questão 3, você pergunta sobre o consumo calórico diário entre homens adolescentes que praticam atividade física e homens adolescentes que não praticam atividade física. Bom, quais são as hipóteses nulas e a alternativa apropriada para realizar essa comparação? Na hipótese nula, as médias são iguais e na hipótese alternativa, uma média é maior que a outra. Bom, conduz o teste ao nível de significância de 0,05, que é o alfa, e a conclusão prática aplicada ao problema proposto. Bom, eu coloquei assim, foi executado o teste T-Student não pareado unilateral. Eu apliquei esse teste T-Student unilateral não pareado porque se tratava de dois grupos diferentes, ou seja, os que praticavam e os que não praticavam a atividade física. O p-valor foi igual a 0,0107, menor que o alfa de 5%. Nesse sentido, rejeitamos a hipótese nula. É possível também analisar que as médias são dependentes, ou seja, como o p-valor foi abaixo de 5%, as médias são dependentes. Se o p-valor fosse maior que 5%, as médias seriam independentes. O consumo médio energético diário no grupo de homens adolescentes que praticam atividade física foi maior em comparação ao grupo de homens adolescentes que não praticam atividade física. Desse modo, pode-se concluir que homens adolescentes que praticam atividade física têm um consumo energético maior do que os que não praticam. Eu cheguei a essa conclusão também de homens adolescentes que praticam atividade física têm um consumo energético maior, professor, analisando o gráfico. Eu vou mostrar aqui no GraphPad como que eu cheguei a esse resultado. Bom, estou aqui, eu organizei aqui os que praticam e os que não praticam. Vim aqui em Analyze, coloquei o teste T-Student, dei um OK. OK novamente. Aqui ele pergunta se eu vou querer aplicar o pareado ou não pareado. Para o teste proposto é o não pareado, Onelate. Aqui pergunta sobre a margem de erros, que é o de 5%, já está aqui. Deu um OK. Ao dar OK, eu cheguei a esse resultado, que o p-valor foi de 0,0107, foi um valor pequeno. Eu venho aqui no gráfico e olho, as pessoas que praticam atividade física têm maior média, aqui no gráfico claramente está mostrando isso. Aqui também mostra a cauda do gráfico, que é o desvio padrão, mas você não pede nada sobre. Em comparação dos que praticam aos que não praticam, claramente dá para perceber que os que não praticam teve menor média. Então foi assim que eu cheguei àquela conclusão, professor. Então, eu vou vir aqui agora na minha questão 4. Bom, você está perguntando aqui sobre, com relação às pessoas fumantes e não fumantes, qual tem mais probabilidade de ter câncer.
Então, eu coloquei assim, na letra A, foi executado o teste Q quadrado e o p-valor foi igual a 0,0119, valor menor que o alfa de 5%, assim sendo, a hipótese nula vai ser rejeitada. Portanto, é possível concluir que existe uma relação entre o fato de fumar e a presença de câncer. Na letra B, estime a chance relativa do câncer no colo de útero invasivo para fumantes versus não fumantes. Para me chegar a esse dado aqui, eu apliquei o teste de razão de chances, ou desrádio. Foi possível observar que uma pessoa fumante tem 1,5 vezes maior chances de ter câncer em relação ao não fumante. Eu vou mostrar como eu cheguei a esse teste. Aqui. Eu organizei aqui fumante, não fumante e câncer e sem câncer. Eu desconsiderei o total. Venho aqui no teste. Q quadrado, dou um OK. OK novamente. Aqui ele pergunta se eu vou querer aplicar o teste de Fish com correção de Yates ou o teste Q quadrado. Bom, eu não vou colocar o teste com correção de Yates porque não teve nenhum valor abaixo de 5. Então o meu vai ser esse aqui. Teste Q quadrado, ONALED, e dou um OK. Ao dar OK, professor, eu cheguei a esse resultado. Que o meu p-valor foi de 0,0119. Eu vou fazer a aplicação do teste da razão de chances de on-site para saber qual que tem mais probabilidade de ter o câncer. Então eu vou vir aqui, Analyze, teste aqui quadrado, dou um OK. Aqui, Analyze, e aqui vem aqui no Ondes Rádio e dou um OK novamente. Ao dar OK, professor, eu cheguei a esse resultado. Ondes Rádio deu 1,518, ou seja, 1,5. Então, no caso aqui no fumante. Então, pessoas fumantes têm 1,5 vezes maior probabilidade de ter um câncer em comparação ao não fumante. Bom, eu vou vir aqui agora na minha questão 5. Eu não vou ler também a pergunta, eu já vou vir direto na resposta para o vídeo não ficar grande. Bom, eu coloquei assim: foi executado o teste ANOVA para medidas repetidas, pois se trata de um grupo de pessoas com problemas de ansiedade. Bom, eu coloquei medidas repetidas porque, para não ser com medidas repetidas, teria que ser, por exemplo, um grupo de pessoas com depressão, outro com algum distúrbio, e outras, por exemplo, pessoas alcoólatras, que seriam grupos diferentes. Mas como foi de um único grupo, eu coloquei o teste ANOVA para medidas repetidas, que se tratava de um mesmo grupo. No que diz respeito ao p-valor, é possível afirmar que é um valor pequeno, pois foi referente a 0,001, tal valor é menor que o alfa de 5%. Nesse sentido, rejeitamos a hipótese nula. Dessa forma, é possível corroborar que as médias não foram iguais, algumas diferem das demais. Nesse contexto, foi executado um pós-teste de Bonferroni, que é o mais utilizado, de múltipla comparação. Ao comparar os dados de ansiedade de Hamilton, em diferentes momentos foi possível concluir que recrutamento versus tratamento não houve diferença significativa, pois o p-valor está acima do valor alfa de 5%. Nesse sentido, não rejeitamos a hipótese nula. Recrutamento vezes tratamento houve diferença significativa, pois o p-valor está abaixo do valor alfa de 5%. Nesse sentido, rejeitamos a hipótese nula. Recrutamento versus pós-tratamento houve diferença significativa, pois o p-valor está abaixo do alfa, 5%. Assim, rejeitamos a hipótese nula. Ao entrar no GraphPad e analisar os gráficos referentes aos níveis de ansiedade, foi possível analisar que de recrutamento até pós-tratamento houve uma queda significativa nas médias da escala de Hamilton de ansiedade. É possível concluir que o tratamento teve um resultado positivo. Bom,
Eu vou mostrar como que eu fiz esse teste. Eu organizei aqui recrutamento, tratamento e pós-tratamento. Venho aqui em Analyze. O teste ANOVA para medidas repetidas. Está aqui os 3 testes. Dou um OK. OK novamente. Aqui, teste para medidas repetidas. Dei um OK. Ao dar OK, eu cheguei a esse resultado. Que o meu p-valor foi de 0,0001. Então, yes, o p-valor foi menor que o do valor alfa. Então, eu vou fazer o teste, o pós-teste. Venho aqui em Analyze. Teste a nova, dou um OK novamente. OK novamente. Aqui o teste a nova. No pós-teste, o de Bonferroni, que é o que compara várias medidas. E aqui dou OK. Ao dar OK, eu cheguei a esse resultado. Que é recrutamento versus pós-tratamento, não teve diferença significativa, que o p-valor está acima de 5%. Recrutamento versus pós-tratamento, houve diferença, rejeita a hipótese nula, e tratamento versus pós-tratamento, yes, também rejeita a hipótese nula, porque está abaixo do p-valor, de 5%. Aqui eu vou vir aqui no gráfico, e aqui claramente, professor, aqui claramente dá para analisar que de recrutamento até pós-tratamento houve uma queda significativa, ou seja, teve um valor, teve uma eficiência no teste de Hamilton, de ansiedade. Então, foi um teste positivo, analisando de recrutamento até pós-tratamento. Porque a média de recrutamento está maior do que a de pós-tratamento. Bom, professor, é isso. Tchau, tchau.